Bom, boa noite a todas, sejam muito bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês nesta tarde. E hoje o nosso foco é trazer como um tema macro como adquirir o equilíbrio físico e emocional com os pranayamas e com a aromaterapia, ok? Um ponto muito importante desde o início é que a nossa proposta ela é a não de diagnosticar. A minha intenção aqui não tem intenção alguma de diagnosticar, de tratar ou curar nenhuma doença, ok? Esta apresentação, ela não dispensa a importância de consultar um profissional da saúde, mas nós também, eu me sinto no dever de trazer, de compartilhar a minha experiência de mais aí de 25 anos. Eu sou Jimena, hoje eu estou com 60 anos, moro aqui em Campinas, e ao longo da minha trajetória de vida, eu venho percebendo que eu sempre busquei uma proposta mais natural de conduzir os movimentos da vida e, acima de tudo, a mim mesma, por meio do meu autoconhecimento. Então, eu sou yoga terapeuta há mais de 25 anos, aromaterapeuta, tenho como uma missão interna, um propósito de vida, o trabalho voluntário. Desde os meus 15 anos, eu faço trabalho voluntário, no qual eu tenho aprendido muito, tem me trazido uma formação muito importante como ser humano. A minha formação acadêmica é letras e pós-graduação em filosofia na educação, e atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação com a naturopatia integrativa e iridiologia. Como eu disse, esse caminho do natural, sempre me apaixonei por ele e cada vez mais eu tenho buscado não só o conhecimento, mas tudo aquilo que é possível e acessível ser colocado em prática acima de tudo. E aí, quando a gente fala, né, de autoconhecimento, quando a gente fala de saúde, um ponto muito importante é fazer uma reflexão sobre nós mesmas, né? E os desafios da vida moderna. Porque hoje nunca foi fácil, mas hoje, principalmente pós-pandemia, nós estamos sofrendo uma pressão do mundo que até então não existia, da forma como nós estamos vivenciando. Então, nós temos que equilibrar o tempo todo pratinhos, né? Que nem aqueles equilibristas que ficam lá com os pratinhos que a gente via nos circos antigamente. Nós temos a área profissional para cuidar, nós temos a área familiar, a questão comunitária, que é muito importante, a social e, acima de tudo, a que deveria ser uma prioridade para nós, é o lado pessoal, nós mesmos, né? O nosso autoconhecimento. E a gente, de uma forma geral, principalmente depois da maternidade, a gente se coloca em terceiro, quarto, quinto plano. E a vida vai exigindo da gente até que chega um ponto em que a gente tem que naturalmente ou obrigatoriamente começar a olhar para nós mesmos, ver o que nós estamos trazendo, o que nós estamos construindo ao longo dos anos da nossa vida e aquele momento de reflexão e parada, porque se não surgiu nada que possa acontecer aí de imprevistos na nossa saúde, certamente mais cedo do que a gente imagina, algo pode desabrochar aí de uma forma que vai nos trazer prejuízos, né? E aí nós vamos ter que rever obrigatoriamente todas essas áreas para a gente conseguir colocar a vida nos trilhos novamente. E quando a gente olha, né, para nós, a primeira reflexão que eu trago aqui é quem somos nós? Na verdade, no meu ponto de vista, nós somos seres eternos, num processo de evolução e elevação, saiu duas vezes evolução, mas é evolução e elevação numa experiência humana. E o nosso desafio constante é equilibrar corpo, mente e órgãos. Órgãos é uma linguagem que é trazida pela eulosofia, que é a ciência do autoconhecimento. É uma ciência que, assim como o yoga, que é uma ciência também das mais antigas, milenares, ela traz essa necessidade que nós temos de equilibrar o corpo, a mente, o espírito, a centelha divina, o Atman,
Ao longo da história da humanidade, a nomenclatura foi mudando, os nomes foram mudando, mas esta necessidade de integrar, ela permanece. E esse é o nosso maior desafio, porque ele é um movimento eterno, porque ainda que em alguns momentos a gente mantenha esse equilíbrio, a vida o tempo todo, no virar a esquina, já exige um novo posicionamento e a gente acaba cometendo os erros de comportamento que a gente já traz na nossa história e justamente nos torna cada vez mais reativos e com isso a gente vai perdendo o controle de uma forma geral. Então, este é o nosso desafio no meu ponto de vista. E aí, quando a gente começa a entender que nós somos seres em processo eterno e contínuo de evolução e elevação, nós vamos percebendo que a cada momento que a vida nos coloca um desafio e que muitas vezes a gente tropeça e aí nós temos que fazer o quê? Respirar fundo e retomar. Porque a gente pode desistir de qualquer coisa nessa vida, menos de nós mesmos, porque ninguém vem fazer por nós. Então, o retomar-se de alfa a ômega é uma reconstrução eterna do nosso universo interno diante das adversidades da vida. E os meios que eu tenho aprendido para me retomar o tempo todo é o autoconhecimento e essas práticas integrativas das quais eu venho me formando ao longo, pelo menos, dos últimos 25 anos. E tudo isso para quê? Para que a gente possa construir um estilo de vida visando o nosso bem-estar. Eu tenho feito isso, aos trancos e barrancos, com desafios o tempo todo, mas essa é a minha meta, para que eu possa construir a minha velhice, o meu envelhecimento, com qualidade de vida. E para isso a gente não foge da nutrição, da parte digestiva, da questão da necessidade das atividades físicas, de um olhar mais minucioso para o metabolismo, que vai mudando com o tempo, a importância do descanso, do reduzir o estresse, da redução da carga tóxica, que grande parte de nós, para nós, é um processo novo. Até 5 anos atrás, a gente mal ouvia falar nisso, mal conhecia outros tipos de alergia. As alergias mais conhecidas eram de pele, um processo aí de sinusite, de rinite, mas hoje essa questão da carga tóxica, ela tem se ampliado de uma forma, um volume que nós estamos sendo obrigadas a rever toda a nossa rotina e os nossos hábitos. E é nesse processo que nós vamos construindo cuidados pessoais de forma consciente. E aí a medicina convencional, ela entra simplesmente para prevenir e não tentar remediar algo que nós vamos ver lá na frente, que muitas vezes ela não tem poder para isso, apesar de todos os seus avanços. E aí abre um panorama muito amplo para nós. Mas a nossa ideia aqui hoje, a proposta, é trazer alguns elementos que possam servir de gatilhos para que vocês possam estimular-se a trabalhar o autoconhecimento, a mirar a si mesmo, olhar, se auto-observar, perceber como é que está esse movimento com vocês, para que vocês possam, assim como eu fiz há muitos anos atrás, despertar um interesse para construir um bem-estar de uma forma consciente por si mesmas, ok? E aí, quando a gente olha para o nosso corpo, nós somos muito mais do que essa pele e o que a gente fala aí de ossos e órgãos, né? Quando a gente olha por um lado mais holístico e por um lado mesmo da criação, dessa experiência humana que nós estamos tendo, a gente percebe que o nosso corpo, ele é uma engenharia perfeita, né? É algo muito divino. É uma mecânica, é uma verdadeira orquestra. Mecânica que a gente diz no sentido de que existe toda uma mecânica de funcionamento que nada está isolado. É um corpo realmente que trabalha em conjunto e em perfeição. Com perfeição, se nós podemos dizer que existe uma perfeição,
essa criação desse funcionamento do nosso corpo. Ele é uma verdadeira orquestra. E uma orquestra, ela tem que estar afinada. Porque se ela não está afinada, um instrumento numa orquestra que desafine compromete o funcionamento de todos os demais instrumentos, de toda aquela composição que ela está se propondo a executar. Então, esse processo, de uma forma geral, no nosso corpo, ele torna-se um instrumento com movimentos involuntários. E por quê? Porque nós não conseguimos ter o domínio dele. Primeiro que ninguém consegue parar o seu próprio crescimento. A gente nasce lá, piquititico. Não consegue falar com 8, 9 anos de idade, não, não quero mais crescer. Nós não conseguimos falar, não, não vou mais envelhecer. A gente não consegue falar para os pulmões, para de funcionar, ou para o coração, para de bater, não pisca. Então, assim, existem uma série de movimentos que eles são involuntários, que estão muito além da nossa capacidade de querer pôr o domínio sobre eles. E nesse contexto, a gente vai trazer aqui uma luneta para o sistema respiratório, porque o sistema respiratório, ele desempenha um papel fundamental no funcionamento do sistema nervoso, porque ele é o responsável pelo ajustamento do nosso organismo ao ambiente, tanto de fora para dentro, como do ambiente interno para com o ambiente externo. Ele tem a função de perceber e identificar essas condições ambientais externas e fazer com que o corpo ele possa elaborar respostas em equilíbrio para se adaptar a essas condições que a gente, na maior parte, sente externamente, ok? E aí, quando a gente fala, então, da respiração, nós temos que entender que ela trabalha, que ela tem interligações. Então, nós temos três planos. O fisiológico, ela tem uma função fisiológica, ela tem uma conexão psíquica e também uma função prânica. E aí nós vamos entender um pouquinho de cada uma delas. Fisiologicamente, os pulmões, né, a função da respiração está diretamente ligada com os pulmões e é aquela função que nós aprendemos lá na época da escola, né? O trabalho dos pulmões é fazer o quê? Dentro do seu movimento, suprir de oxigênio os tecidos e remover o gás carbônico, absorver o oxigênio e remover o gás carbônico. Para quê? Porque na medida em que absorve o oxigênio, consegue oxigenar o sangue e considerando que o sangue circula pelo corpo inteiro, o sangue vai alimentar com essa energia promovida pelo oxigênio para todas as células, fazendo com que cada célula cumpra muito bem a sua função. E as células cumprindo suas funções, os órgãos vão funcionar corretamente também, para manter aquela orquestra funcionando muito bem. Porém, a gente tem essa conexão psíquica, e aqui a coisa começa a enroscar um pouquinho. Por quê? Porque psiquicamente, a nossa respiração, ela remete, ela espelha o nosso estado emocional. Quando nós estamos agitados, nós respiramos mais rapidamente. Quando nós estamos agindo com impulsividade, com raiva, muitas vezes com a frustração. Então, aquela reatividade que sobe o nosso sangue faz com que a gente respire mais, certo? E respirando mais, a gente vai respirar mais curto, não é respirar mais prolongado. E aí, por um lado completamente oposto. Então, quando a gente está muito melancólico, muito triste, beirando aí a angústia, a depressão, a gente mal respira. Então, com isso, nós vamos vendo que a respiração, ela está tanto de um lado, refletindo por esse lado, que nos coloca num processo em risco, por quê? Porque quando há muita impulsividade, muita raiva, o nosso corpo vai ficar como rigidez, duro,
logo vão surgir as dores musculares, articulares, certo? E por outro lado, quando a gente está mais melancólico, vai gerar o quê? Uma flacidez, uma fraqueza em nosso corpo. Então, aquela orquestra, aquela mecânica, já começa a ficar comprometida. Por outro lado, quando a gente começa a ter o domínio sobre o processo da respiração, ainda que a respiração seja um processo involuntário, a gente consegue o quê? Respirar tranquilamente. E quando a gente respira tranquilamente, não é que nós vamos respirar menos, mas nós vamos respirar adequadamente, fazendo com que aquela oxigenação no sangue flua da melhor forma possível para que a gente possa ter um equilíbrio, principalmente do lado emocional e mental. Então, por isso a gente diz que a respiração, psiquicamente, ela acaba tendo uma via de mão dupla. Inquietudes na mente vão refletir na respiração e somatizam no corpo. Então, aquele excesso de frustrações, de que a gente passa ao longo do nosso dia, daquelas intempéries, dos desafios, da pressão, eu vou gerando cada vez mais um volume de pensamentos na minha mente, e isso chega um momento que nos deixa exauridos e vai refletir aonde toda essa tensão no corpo. Por outro lado, quando a gente tem um processo que ainda que a gente vá aprender que tudo que a gente tem no físico começou lá na mente, mas se eu comi, por exemplo, um alimento que não me caiu bem, eu já sabia que talvez pudesse não me cair bem, mas mesmo assim eu abusei. E eu tenho uma dor muito forte, uma cólica muito forte, intestinal, ou no estômago, uma contração muito forte, eu mal vou respirar. Então, esse desarranjo no corpo também vai afetar a respiração e vai refletir lá na minha mente. E aí, dentro desse contexto, ainda que tenha um viés fisiológico, nós não podemos deixar de falar do diafragma, que é o músculo mais importante ou tão importante no processo da respiração. Óbvio que os pulmões são muito importantes, mas o diafragma, ele é peça-chave. Por quê? Porque ele é uma musculatura que fica abaixo, como a gente vê aqui na figura, ele fica abaixo dos pulmões, né? Olha, aqui estão os pulmões e ele fica abaixo dos pulmões. E como nós não respiramos corretamente, nós não movimentamos o diafragma. E com o tempo, ele vai ficando atrofiado. Então, ele tem como função, uma das funções dele é direto com a respiração. Mas não é só isso. Ele está, olha que a gente coloca aqui, se vocês quiserem fazer o print da telinha, né? Ele ajuda nos processos da respiração, da estabilização da coluna, do auxílio da expulsão da urina, das fezes, do vômito, contribui nos espirros, nas tosses. O soluço, por exemplo, é resultado dos movimentos involuntários do diafragma. Então, ele é uma musculatura, ele é um músculo, né, muito importante. E como ele não é movimentado, um impacto que nós temos é nas dores nas costas, por isso que ele vai refletir lá na coluna, além desse mau funcionamento que a gente falou aqui dos órgãos, mas principalmente ele não vai permitindo que os nossos pulmões trabalhem 100%. Por quê? Porque de 100% da nossa capacidade respiratória, 60% aqui nessa parte baixo, é embaixo das costelas. Então, quando este músculo não funciona corretamente, a gente não respira aqui. A gente acaba respirando, e a grande maioria de todos nós, somente aqui na região das costelas, que nessa região tem 30% da capacidade de absorção de oxigênio. E aqui na região das clavículas, apenas 10%. Então, com isso, a gente, quando o diafragma está praticamente sem funcionamento, a gente respira aqui em cima. E aí a respiração, por si só, fica curtinha, certo? Mas nós vamos trazer saídas para a gente começar a movimentar o diafragma.
E aí, aqui tem uma outra função, que é essa função prânica. E onde é que está o princípio desta função, desse plano prânico? Bem, a nível de sistema solar, onde o Sol é o centro de tudo, né? O grande astro aí de tudo, o Sol emite uma energia que é chamada energia vital, que é chamada de prana. Ele é invisível, a grosso modo, porque se a gente olha no Sol, a gente consegue ver o praninha que chega, que são que nem aqueles gases do refrigerante, são que nem cobrinhas. Aquilo é o prana, é a energia, é o praninha, é a energia vital que é emitida pelo Sol e que chega para nós. E ele, de fato, que mantém a vida em todo o planeta. Sem prana, não há energia e não há vida. E o prana, ele está em tudo. Ele está nos alimentos, ele está na água, ele está no ar por conta do sol, principalmente quando a gente fala tomar sol. Não é o sol por conta da vitamina que se transforma em vitamina E, não é isso, vitamina. O sol, na verdade, ele nos emite o prana, é a energia vital. E a falta de energia vital é que está desencadeando todos esses processos de que todo mundo vai atrás de reposição aí da vitamina, certo? Mas ainda assim, então como é que nós absorvemos o prana? Pela respiração, sem dúvida alguma, e quando a gente inspira e ela vem junto com o oxigênio, ela faz essa movimentação no nosso corpo. Ela vem aqui até o nosso chakra básico, são canais de energias no nosso corpo bioplasmático, certo? Não está no corpo físico, que nós somos vários corpos, né? Nós somos uma composição. Então, quando esse prana ele entra, ele passa por um processo que a gente não vai entrar aqui no mérito hoje, e na medida em que quando ele sai, o oxigênio vai levando o gás carbônico, ele faz essa movimentação interna e isso vai vitalizando todo o nosso corpo bioplasmático. Então, nós conseguimos absorver este prana pela respiração, mas também pela pele. A medicina ayurvédica fala que o maior órgão do nosso corpo é a pele. Por isso que nós estamos entupidos de carga tóxica. Porque olha quanta coisa a gente passa na nossa pele, nas nossas unhas, né, no nosso cabelo. Tudo isso é mecanismo de absorção do bom e do ruim. A língua, também, o fato de nós nos alimentarmos, não é apenas para ingerir o alimento. Às vezes, nós temos uma fome que é uma fome energética. E essa movimentação e aciona diretamente, massageia o nosso palato. E quando ativa o palato, vai ativar aqui a nossa glândula pineal, que é o canal de absorção maior, é a nossa grande antena parabólica, é a glândula pineal. E é ela que capta também essa energia. Então, pranicamente, toda a respiração propicia a absorção do oxigênio e também do prana que é emitido pelo sol. Perfeito? E é aqui que a gente diz que agora a respiração torna-se um ponto muito importante, que embora ela seja um processo involuntário, quando a gente vai buscar lá na antiguidade as práticas, né, dos seres daquela época, 8, 10 mil anos atrás, dos Vedas, né, a gente aprende que lá eles conseguiam potencializar esse processo de absorção do oxigênio e do prana por meio de exercícios chamados pranayama. Então, é esses exercícios que fazem com que a gente consiga melhorar a nossa capacidade respiratória, ampliar essa capacidade respiratória, porque na medida em que eu ampliar a capacidade respiratória, respirar melhor, vou estar trabalhando os meus pulmões, que vão ter uma capacidade maior de absorção do prana. Logo, nós vamos trabalhar também o diafragma, e com isso nós vamos buscando um equilíbrio, um caminho para o equilíbrio físico e mental.
Então, quando a gente pratica os pranayamas, nós vamos desenvolvendo domínio sobre o diafragma, que é um músculo muito importante, vamos ampliando a nossa capacidade pulmonar, aumentamos o fluxo de oxigênio no sangue e absorção de prana, e diminuímos as turbulências da mente, acalmando os pensamentos e emoções, promovendo assim uma vida com mais vitalidade. E aqui então a gente dá uma pausazinha, convidando vocês a entenderem esse processo da respiração abdominal, que ela é a respiração primária. Quando nós nascemos e já executamos essa respiração. Porém, ao longo do nosso crescimento, conforme nós somos desenvolvendo, entrando principalmente depois na adolescência e na vida adulta, nós desaprendemos essa respiração, porque aí a vida começou a apertar e por meio das emoções a gente foi perdendo essa conexão, respirando com a parte de cima e com isso ficando com a capacidade pulmonar mais restrita. Então, como a gente vê aqui na figura, né? Primeiro, eu tenho que me posicionar, então peço a vocês que cada uma se posicione na sua cadeira e apenas mantenha a sua coluna ereta, ok? E apenas deixe a respiração livre, do jeitinho que você está acostumado a fazer, sempre pelas narinas. Aí inspire, e quando você inspirar, mentalizando e sentindo como se o ar viesse lá para a região do seu umbigo. O ar não vai descer até lá, porque os pulmões estão aqui embaixo das costelas. Mas mentalize, faça essa visualização. Então, inspira, vai deixando o seu abdômen relaxado, solto, certo? Ele até estufa um pouquinho no processo de aprendizado. Segura um pouquinho o ar nos pulmões. Ainda vai continuando a respirar, porque a gente respira lá embaixo, mas aqui ainda está vazio. Então, você vai respirando, respirando, aí vai trazendo o ar para cá, deixando o ar lá de baixo, inserindo. E até por último, vai entrar um pouquinho de ar que vai ficar por aqui. Agora se prende um pouquinho o ar. E aí vai soltando, sugando o seu abdômen. Faça essa leve movimentação. Aqui está um pouco até forçado, para realmente você conseguir visualizar. Põe um umbigo, a gente fala, um umbigo lá nas costas, certo? Se quiser, pode colocar a mão no abdômen, aqui embaixo do umbigo. Vamos respirar novamente. Então, inspire, soltando, levando sua atenção lá para a região do umbigo. Continue respirando, que com isso você vai aumentando aqui nas vértebras. Por último, lá na região das clavículas. Prenda um pouquinho o ar. Não precisa ter pressa. E aí vai soltando o ar bem devagar e vai colocando o seu umbigo lá nas costas. Num primeiro momento, eu acredito que seja difícil, porque foi para mim também. Hoje eu já estou mais habituada, depois de anos de prática, mas nem por isso eu não me vejo momentos do dia respirando aqui em cima. Por quê? Porque a vida aperta para todo mundo, comigo não é diferente. Então, a cada pressão, a cada desafio, a gente sai do eixo, mas o exercício qual que é? Opa, como é que está a minha respiração? E retomar. Lembra-se de alfa a ômega. Porque quando eu retomo, eu me reeduco. E isso vai chegar um momento que, como é para mim, se torna natural. E eu consigo fazer essa retomada de uma forma muito mais rápida. Mas por que essa respiração é importante? Muito em linhas gerais, porque é muito mais profundo e com muitos mais resultados do que esses, ok? Mas essa respiração abdominal, ela massageia os órgãos abdominais, melhorando o seu funcionamento, ela melhora a irrigação do sangue em toda a região abdominal, que é onde tem os órgãos, regula o ritmo e a sincronia respiratória. Logo, vai trabalhar o quê? Batimento cardíaco também, certo? Tonifica a musculatura abdominal e o próprio diafragma e elimina a ansiedade
aumentando a força de vontade por meio do quê? Da disposição. Porque na medida em que a gente tem mais vitalidade, você tem mais força, mais energia para desenvolver as tarefas que sejam corriqueiras e muitas vezes muito além daquilo que nós normalmente já fazemos. E aí existe um outro exercício, um outro pranayama, que deve ser feito todos os dias, preferencialmente de manhã e à noite. Mas é um pranayama que eu faço muitas vezes no trânsito. Se eu estou num período que eu estou muito agitada e o trânsito está muito ali congestionado, me para e traz aquela é, impulsividade, né? Aquela coisa que você gostaria de estar passando por cima ali de todo mundo, porque a gente tem horário para os compromissos, é onde eu faço a polarização. Que, como eu disse, tudo isso hoje, a ciência ela explica os benefícios. Lá atrás, quando era praticado, há 8.000 anos, há 10.000 anos, ele era confundido com religião, com ritual. Por quê? Porque não tinha ciência para comprovar o efeito desse trabalho no nosso corpo. E hoje a ciência já explica. Por isso que não tem nada de religioso. E é um dever daquele que quer buscar o seu equilíbrio, trabalhar a sua respiração. Então, a polarização, ela tem quatro, também muitas outras funções, mas quatro funções muito importantes. Batimento cardíaco, pressão arterial, descarga de adrenalina e o equilíbrio do açúcar no sangue. Ela revigora todo o sistema nervoso. Ela vitaliza todo o corpo bioenergético, que é onde estão os nossos chakras. Além de tudo, ela acalma os pensamentos, ela equilibra a mente e regula o ritmo respiratório. Quando há equilíbrio emocional, há menos ansiedade, menos euforia e maior estabilidade. Porque o que que ela faz? Ela atua diretamente no sistema simpático e parasimpático, que é aquela coisa que hoje a gente já ouve falar com muito comum, né, da fuga e do ataque, né, de você ser impulsivo, de você ser omisso. Então, ela vai trabalhando esse equilíbrio por meio da respiração, certo? Então, nós vamos fazer essa respiração e eu vou abrir aqui um pouquinho para tentar mostrar para vocês, para a gente fazer junto. Então, eu sempre faço com a mão direita, ok? Eu não preciso mudar de mão. Ah, mas eu sou canhoto. Ok, faz com a mão esquerda. O importante é a mão que você escolher, você vai fazer o tempo todo. Então, a gente une o polegar e o indicador, tapa a narina direita e respira pela narina esquerda. Retém o ar, tapa a narina esquerda e solta o ar pela direita. Mantém. Respira pela direita, retém, tapa a direita e solta pela esquerda. E assim sucessivamente, continue o mais lento que você conseguir. Inspira pela esquerda. Se quiser, feche os olhos para sentir o processo. Retenha o ar, tape a esquerda e solte pela direita. Respire pela direita. Retém, inverta e solte pela esquerda. Volte a respirar naturalmente, pelas duas narinas. Então, no primeiro momento, torna-se difícil, porque a gente não está habituado a fazer esse trabalho com a respiração, nem a respiração abdominal, que é a respiração do bebê, nem a polarização. Mas posso lhes garantir que se essas respirações fizerem parte da sua rotina, você já vai ter um ganho imenso no seu equilíbrio físico e emocional. E, acima de tudo, a respiração, ela promove
esse trabalho que eu acabei de dizer, e ela é de graça. Então, é um remédio que nós temos disponível e que só depende de nós mesmos, ok? E aí nós vamos para a segunda parte do nosso bate-papo hoje, que é de que forma agregar a prática do pranayama, dos exercícios respiratórios, né, entender esse processo com os óleos essenciais. Como eu posso potencializar o uso dos óleos essenciais por meio da respiração ou vice-versa. E aí a gente retoma aquela questão inicial que eu trouxe. A medicina, ela avançou muito. Não se discute isso, certo? A gente tem muitos exames, muitas máquinas, né, ferramentas que conseguem antecipar processos de doença que já, muitas vezes, já estão crônicos. Mas ainda assim, nem por isso nós estamos mais saudáveis, apesar de todo o investimento que é feito na medicina, nas pesquisas, na ciência hoje. Por quê? Porque tudo que a medicina traz, a medicina contemporânea, moderna, vai cuidar dos sintomas e não da causa raiz, né? A necessidade, ela permanece. Porém, quando a gente vai para um viés mais natural, que é resgatar o que hoje é trazido como complementar, mas na verdade não é, é o integral, é a medicina integral, né? É a medicina que vem dos nossos ancestrais, dos gregos, dos chineses, dos egípcios, né? Lá dos Vedas, como eu disse, o próprio yoga. Então, essa composição vai fazer com que a gente consiga cuidar da causa raiz e, com isso, encontrar mais facilmente o resgate para a nossa saúde. E aí, a aromaterapia, ela se encaixa nessa parte muito bem, porque antigamente, também lá atrás, os óleos essenciais eles já eram utilizados pelas civilizações antigas, mas, de novo, não existia ciência para comprovar os seus benefícios. E também, por muitas vezes, eram considerados como rituais, usados em rituais religiosos. Mas hoje a gente já consegue saber que os óleos essenciais, comprovadamente, são compostos voláteis, ou seja, são substâncias encontradas em plantas que evaporam rapidamente quando em contato com o oxigênio. E são retiradas das diversas partes das plantas e representam de 50 a 70 vezes a mais a potência do que as ervas, do que aquela própria planta da qual ela foi retirada. São científicos, como eu disse, e custam centavos por gota. O custo-benefício é muito alto. E por quê, acima de tudo? Porque além deles terem, no caso de doTERRA, esta certificação de pureza testada e garantida, não tem efeitos colaterais. E são extremamente concentrados. Uma gotinha equivale, por exemplo, com 28 xícaras de chá. Por exemplo, uma gota de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá de hortelã, certo? Então, com isso, a gente vê que a gente, quando utiliza, vai utilizar sempre pouco. Nós não vamos usar 5, 8, 10 gotas, uma gotinha, porque nós temos ali uma potência e tanto da natureza em nossas mãos. E a gente pode utilizar de 3 formas básicas, que é aromaticamente, topicamente e por ingestão. Aromaticamente, que nem eu estou aqui com o meu difusor, já aromatizando o ambiente aqui, preparando para esse encontro que a gente estava tendo. E com isso eu vou fazendo o quê? Respirando corretamente. Então, além de aromaticamente ter uma função muito importante, porque aromaticamente rapidamente chega no meu sistema límbico, que vai despertar, vai reagir com uma química no meu corpo, no nosso corpo, para que possa equalizar aquela minha necessidade. Então, o uso aromático ele é muito importante. Para quem não tem o difusor, pode colocar uma gotinha na mão, né? Colocar uma gotinha na mão e encostar uma mão na outra e
Inalar profundamente, com aquele propósito de fazer 100% dos pulmões absorverem as propriedades terapêuticas daquele óleo que está sendo inalado. Mas também a gente pode usá-lo topicamente. E aí a importância de nós estarmos colocando sempre com um óleo de coco, um óleo carreador. Por quê? Porque como ele é volátil, ele vai evaporar rapidamente se a gente passar diretamente na pele. E quando a gente passa com um óleo carreador, ele vai agir por mais tempo na pele. E, de novo, lembrando lá dos nossos ancestrais. A nossa pele é o maior órgão do nosso corpo. Então, quando eu passo o óleo essencial, rapidamente também ele vai ser absorvido pelo nosso corpo. E com o óleo de coco, ele vai agindo por mais tempo. E aí nós temos a possibilidade de ingestão também. A doTERRA é a primeira empresa aqui no Brasil a conseguir autorização da Anvisa para a ingestão. E não é porque a gente pode ingerir os óleos essenciais que nós vamos ficar fazendo a ingestão à torta e à direito. A gente usa a ingestão para processos crônicos, quando há uma inflamação, quando há uma necessidade muito bem específica. Porque, caso contrário, o uso aromático e o uso tópico já vão dar conta do recado. Vou pegar mais um pouquinho de água aqui. E aí nós vamos chegar na farmácia do lar. E por que a farmácia do lar? A doTERRA, ela tem uma gama de produtos, mas esses 12 óleos foram cuidadosamente preparados para atender às necessidades corriqueiras da família. Muitas vezes a gente fala, "Oh, poxa, eu vou ficar com um óleo, vou começar a comprar um só, para eu poder ver se eu vou gostar." É fato que a gente se apaixona. E ali, passou uns dias, você precisa de um óleo, de uma outra necessidade, e não tem. Então, a gente diz que essa farmacinha do lar, ela vai atender a tudo aquilo que acontece de corriqueiro na família, como eu disse. E aí nós temos, então, o lavanda, que é um óleo que é muito conhecido pela sua ação ansiolítica, mas é muito mais do que a ação de acalmar, certo? O lavanda a gente usa nos cabelos, a gente usa na pele, porque ele estimula o colágeno, ele baixa a febre, ele baixa a pressão, ajuda, né, como um grande apoiador para quem tem pressão alta. Você fez ali usou na culinária ali, pingou uma gordura quente na sua mão, você pinga ele diretamente nesse caso onde você teve uma queimadura, é incrível. Ele tira aquele calor e ele vai fazer com que a pele recupere, ele é altamente cicatrizante. Então ele é um óleo muito potente e que torna-se um coringa. Por isso não pode faltar na nossa casa. Aí nós vamos para o limão siciliano, que é um outro óleo maravilhoso, é um cítrico. Todos os cítricos, de forma geral, eles elevam o nosso humor. Mas o limão, diretamente, ele vai atuar nos nossos rins. Ele é mucolítico, então vai ajudar em processos quando a gente tiver secreção, gripe, resfriado. Ele traz foco também, ajuda muito a gente a trabalhar o foco. Então, ele é um óleo que não pode faltar na nossa casa, além do que é altamente desengordurante. Então, ele vai ajudar a baixar aí, a eliminar as gorduras do nosso corpo, como um todo. Aí nós temos o hortelã-pimenta, que é um outro óleo maravilhoso, que é altamente refrescante, revigorante, aumenta a oxigenação do nosso sangue, e com isso a gente vai respirar melhor e vai trabalhar a energia do fígado. Então, é um óleo que vai trabalhar o olfato, ouvido, enxaqueca, certo? E não pode faltar no nosso lar, porque ele vai melhorar o funcionamento dos nossos órgãos aí como um todo. Melaleuca é um óleo bárbaro, um óleo amigo da mulher. Toda mulher tem que ter um melaleuca em casa, porque a qualquer momento que a vida aperta, é uma candidíase, uma infecção urinária, uma acne na pele, uma micose na unha. Hoje até que melhorou muito. Antigamente, hoje essa questão de higiene, por exemplo, nos salões, as boas práticas, né? Você acaba tendo
alicatinhos, tudo muito individualizado. Mas aí, há poucos anos atrás, era tudo meio em conjunto. Então, existia uma incidência muito grande de micose. Por outro lado, como o nosso corpo não era tão inflamado como hoje a gente tem micose não por falta de higiene, mas porque o corpo está inflamado pelos fungos. Então, o melaleuca, ele é um óleo poderosíssimo para nos ajudar. Além de gripes e resfriados também para a garganta, quando a garganta está congestionada, logo não pode faltar na nossa casa. Ele é um limpador de primeira. E aí a gente chega aqui no frankincense, que é um outro óleo maravilhoso, é o rei dos óleos. Jesus, quando nasceu, ganhou 3 presentes dos reis magos, a história já nos conta: mirra, incenso e o ouro. O mirra e o incenso eram resinas, óleo essencial. Na verdade, o incenso era o dito aí do frankincense, um óleo maravilhoso para as questões neurológicas, processos de demência, de memória fraca. Então, ele vai atuar diretamente nos neurônios, mas, ao mesmo tempo, ele cuida muito da nossa pele. Então, anti-age, potentíssimo, pode faltar na nossa casa, não é? E ele também ajuda na prevenção de câncer, de tumor. Por quê? Porque ele é um regenerador celular. Então, ele vai fazer com que a nossa célula mantenha-se mais saudável por mais tempo. E aí a gente chega no copaíba, que é um óleo brasileiro, um queridinho nosso aqui, altamente potente também. Ajuda muito nas questões autoimunes, nas dores articulares, musculares, altamente sedativo, anti-inflamatório. Não pode faltar na nossa vida, porque é um óleo que a gente utiliza, às vezes, como uma base. Para quê? Uma gotinha dele é uma prevenção. Todo dia uma gotinha por 3, 4 meses. Aí você suspende por um período, depois você volta. Então você começa a utilizar, introduzir os óleos na sua rotina, entrando num processo de prevenção. Ele faz correção quando há um desarranjo e, ao mesmo tempo, ele vai prevenindo para outros, certo? Aí a gente chega no White Orange, que é um outro óleo cítrico maravilhoso, traz alegria, promove aí a produção de dopamina, acessa a nossa criança interior, muito importante para essa rotina nossa, para essa pressão de vida que a gente tem e que a todo momento nos deixa mais raivosos, né? Então, ele é um óleo que promove a alegria, além do que também é utilizado em drenagem linfática, porque, como um cítrico, também é um detergente, não deixa de ser um quebra-gordura, melhora os linfos, né? Melhora os líquidos do nosso corpo. É lógico que quando a gente utiliza o lemon, o white orange, nós temos que ingerir mais água, volume de água, porque ele vai fazer os nossos rins funcionarem mais. Então, nós precisamos de dar combustível para que haja essa renovação por todo o nosso corpo. Aí a gente chega nos blends, que são as sinergias, misturas de óleos, né? Então, o Zengest é o primeiro deles. É um campeão aqui para questões de intestinos e também processos digestivos. Azia, refluxo. Nós temos N amigos, amigas, né, que utilizavam os prazóis da vida. E a partir do momento que começaram a usar o Zengest, todo o funcionamento do organismo foi acontecendo e hoje só utilizam óleos essenciais. Então, ele é um óleo que, se você está com diarreia, é ele que você vai usar. Se você está com constipação, intestino preso, é ele que você vai usar. E aí a gente vai para o OnGuard, que é o blend da imunidade. E da imunidade dos vírus e bactérias, mas da imunidade tóxica também. Que quantas vezes a gente entra num ambiente e a gente percebe que aquele ambiente está carregado, tem ali uma toxina emocional. Então, ele vai fazer uma barreira, um escudo protetor, tanto dessa toxicidade que advém dos vírus e bactérias, mas que também vem dos ambientes pesados. Às vezes, a gente quase que é obrigado a conviver com alguém que tem uma energia tóxica. Então, o OnGuard, ele vai atenuar isso e vai fazer com que a gente acabe tendo um processo mais equilibrado aí nas convivências, certo?
E aí nós temos também o Balance, que é um óleo maravilhoso, um outro blend, que acaba trazendo um equilíbrio, uma calma, tanto para quem está, por exemplo, que a gente fala sempre que o óleo essencial, como eu falei do Zengest, ele vai nos extremos para trazer o equilíbrio, seja físico ou mental. Então, o balance, ele é muito bom para quem tem aquelas pernas irrequietas, né, que são pessoas com inquietudes, são pessoas muito impulsivas, que não conseguem se controlar, são raivosas. E, por outro lado, as pessoas que são o quê? Que estão muito angustiadas, beira a depressão, que estão muito fechadas, que não conseguem aí fazer uma... que estão dentro de um processo, por exemplo, de apatia. Então, o balance, ele vai trazendo o quê? Esse balanço, esse equilíbrio. Ele é, para mim, é um dos mais maravilhosos que tem por conta disso. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que têm sensibilidade demais com o olfato. E, ao meu ver, ele é um dos óleos essenciais, dos blends, com menos aroma. E com isso ele atende muito a necessidade de todas as pessoas. E nós vamos chegando ao penúltimo dessa composição da farmácia do lar, que é o Brief, que ele é o blend das alergias respiratórias. Nós sabemos que na medicina convencional você não encontra um produto que possa atender. São todos paliativos. E, além do que, intoxicam o nosso corpo. O Brief, ele vai trazer um alívio incrível, uma abertura respiratória incrível, e você vai poder utilizá-lo de como segura, para que você possa ter o efeito desejado. Então, para as mães, por exemplo, né, em que os filhos, que as crianças têm muitas dificuldades com esse tempo seco que nós estamos atravessando, essa secura total, o Brief, ele é um óleo maravilhoso. E para os idosos também. Então, ele é para as alergias respiratórias, sinusite, bronquite, renite, mas também a asma e a apneia do sono, certo? Ele é muito bom para isso, né? Que advém aí da apneia. E o último óleo da farmácia do lar é um outro blend, é o Deep Blue, que ele vem em várias versões, até eu preciso colocar as outras versões agora. Mas aqui nessa composição, então é o vidrinho de 5 ml ou a pomada, é o mesmo produto. E ele é fenomenal para dores articulares e musculares. Então, ele vai atuar diretamente nos processos pós-treino, distensões, fibromialgia, fascite plantar, em qualquer lugar do corpo. De repente, até as artrites aí, né, quando tem processos nas mãos, o copaíba com o Deep Blue é maravilhoso. E aqui, dentro dessa farmácia, eu pus umas florezinhas aqui, que vocês devem estar percebendo, que são os óleos que a gente pode utilizar para trabalhar os processos dos pranayamas, das práticas dos pranayamas. Todos os óleos são muito bons, mas o lavanda, o white orange, o peppermint, que é maravilhoso, o balance, o frankincense, o próprio copaíba, que também tem um aroma bem é, suave, e o brief, são os óleos que a gente vai ter uma potência no nosso processo respiratório. Para quem já tem os óleos essenciais, fica a dica. E para quem não tem, está aqui a dica. Se você precisa melhorar a sua capacidade respiratória para ter mais energia, os óleos essenciais podem ajudá-lo a ganhar esse quantum de energia necessário. E aí, um detalhe importante que eu acho, porque a gente sempre fala, poxa, mas eu vou usá-los, né, separadamente? Não, no momento que é o que eu vou dizer aqui à frente, a gente vai aprendendo a fazer as misturas entre eles e utilizar, por exemplo, um óleo aromaticamente, enquanto o outro eu vou usar topicamente. A gente consegue ir aprendendo a fazer esta alquimia, que quando a gente vai tendo domínio e aprendendo, entrando nesse processo de aprendizado, nós vamos trabalhando o nosso autoconhecimento, que é aquela premissa que eu disse lá no início. Os óleos essenciais não é como um remédio, que você vai usar 3 vezes por dia, a cada 8 horas, 2 gotinhas. Não. Você tem a maior referência no seu corpo. Você vai aprender a identificar como é que o seu corpo reage, se aromaticamente, se topicamente, ou se por ingestão.
para ter uma potência e resultados. Mas quando a gente fala dos óleos, então, quais são os óleos, né? E quais são as práticas aí que a gente trouxe que vocês se identificaram, né? Então, a gente, de uma forma geral, identifica com todos os óleos, porque na medida em que a gente vai trazendo informações, se não é para nós especificamente, por estar atravessando um processo que ele cabe muito bem, a gente sempre lembra de alguém na família, de algum amigo que poderia estar se beneficiando com aquele óleo essencial. Mas como é que a gente adquire? Então, a doTERRA, ela traz para nós uma possibilidade muito importante. Primeiro que ela, quando você vai comprar um olhinho, você paga R$ 90 e você já se credencia para ter 25% de desconto, certo? Porém, neste mês aqui, se você faz uma compra mínima de R$ 135, não importa o produto, você tem a isenção dessa taxa. E cá para nós, por que se credenciar na doTERRA, né? Porque primeiro que todos gostam de desconto, todos nós gostamos de desconto. E eu também acabei não trazendo isso, mas a doTERRA é uma empresa americana que ela está há 16 anos no mercado, está em mais de 60 países, e ela tem uma capacidade de fazer uma ação ética, vamos dizer assim. Ela tem princípios éticos que não é muito comum de você encontrar. Ela trabalha com os seus agricultores, né, as pessoas que trabalham na terra, no processo de produção ali dos óleos, de plantio das folhas, né, das folhas, não, de plantio das ervas, das árvores. Ela leva com muita seriedade, ela leva o empoderamento dessas famílias que normalmente são vulneráveis. Ela também é autossustentável, ela cuida do planeta, não faz uma extração à torta e à direita. Então, é uma empresa sem igual, além do selo que a gente já falou lá atrás. Então, os produtos são muito seguros e a gente tem eficácia quando utiliza. Mas nós não temos só a vantagem dos 25%. Nós temos a possibilidade de fazer compra e juntar pontos para trocar por produtos gratuitamente, certo? Todo mês ela oferece um produto gratuito quando você faz uma compra com uma pontuação que equivale a 125 PVs, que nós chamamos. E aí você vai ter o suporte de uma consultoria personalizada para fazer um protocolo para você e, ao mesmo tempo, você vai ter um apoio de um grupo de WhatsApp para aprender a usar todos os olhos, certo? Além do que, a doTERRA possibilita alguns cursos gratuitos e uma plataforma para que você possa ter acesso direto a ela. Então, você não vai ter intermediadores a partir do momento que você se credencia. E existe uma outra modalidade, que é ter um consultor de bem-estar, para que você possa desenvolver o negócio do Terra. É uma possibilidade também. E para um momento específico, a gente pode conversar a respeito. Hoje, o nosso foco foi trazer a respiração e os óleos essenciais. E aí nós temos possibilidade de compra dos óleos individuais, mas o que a gente sempre diz é que quando você traz a possibilidade de ter mais olhos, você já consegue ter um domínio maior e olhos em mãos para as necessidades. Então, a doTERRA oferece esse kit de início rápido, que é numa versão com 8 óleos, dentro desses 12 que nós apresentamos, o óleo de coco também para apoio, já para o uso de forma tópica, certo? E o preço dele é 844. Porém, quando você se credencia, ele sai por 547, podendo ser pago em 3 vezes no cartão, no Pix ou no boleto bancário. Aí nós temos também o Livre em Brasil, que são os 12 óleos na versão 5 ml. Cada vidrinho de 5 ml é que tem mais ou menos equivale a 100 gotinhas. Esse kit aqui, o valor dele é 1.007. Porém, quando você se credencia, ele sai por 755, podendo ser pago em 6 vezes 126. A partir da sua compra de R$ 600, pode ser dividido em 6 vezes. Porém, existe o mesmo kit na versão 15 ml, que é uma versão que tem 300 gotinhas por vidro. Então, é 3 vezes mais o volume do kit Livre Brasil.
E é por isso que a gente diz que é o maior custo-benefício, ok? Porque com ele você tem ainda a chance de ganhar esse difusor de graça. Ele vem free, porque o valor do óleo essencial é maior do que 2.187. E ele sai por 100.640. Se você considerar que é 155, 3 kits desse aqui, que é o volume, sairia mais do que os R$ 2.100. Então, esse, a nível de custo-benefício, é o melhor, ok? Sem dúvida alguma. E especificamente nesse mês, nós estamos aí tendo a participação da Emília e da Angélica no Clube Silver. É um programa de incentivo que a doTERRA traz, e quando você se credencia com um daqueles kits que eu acabei de apresentar, ou com o volume equivalente a 100 PVs, você vai ganhar esse óleo essencial, que bem em linhas gerais, o cássia, que é a canela, né? Canela cássia, ele é maravilhoso. Ele vai atuar diretamente no equilíbrio do açúcar no sangue, acelera um pouco o metabolismo, que ele ajuda nos processos de emagrecimento, e também tem uma atuação muito forte de desintoxicação, de limpeza aí dos processos de ouvido, nariz e pulmões, e garganta também, justamente por ser aí altamente combatente em vírus e bactéria. Ele aquece, por isso que ele aumenta o metabolismo. Então, é um óleo que também é muito utilizado nos períodos de frio, porque ele aquece as extremidades frias, e também tem um viés afrodisíaco, por isso que ele promove uma sexualidade saudável. E fazendo a compra de um daqueles kits, você vai ganhar frio, ok? E antes do nosso encerramento aqui, eu não poderia deixar de trazer também que a doTERRA, nos últimos 90 dias, lançou no Brasil esse colágeno, que é um colágeno maravilhoso. E para nós mulheres, os homens também, mas nós mulheres, que principalmente somos impactadas com as questões hormonais, principalmente no processo de climatério já depois da menopausa, então cabelo, unha, pele é um ponto muito importante para nós. E esse colágeno, ele é riquíssimo em colágeno verisol, ácido hialurônico, coenzima Q10, tem uma base de dextrose e também é inserido o óleo essencial de White Wald. Não vou entrar muito no mérito aqui do colágeno verisol, mas é um colágeno muito importante que atua diretamente não só na fineza da nossa pele, né, mas melhora muito a questão das nossas unhas. Minhas unhas aqui estou usando há 22, 23 dias mais ou menos, e eu já percebi uma diferença incrível, tanto no cabelo como nas unhas. E na pele estou começando a perceber agora. Então, é um colágeno que faz falta para a mulher, porque chega um momento na vida que nós não produzimos mais, certo? Aí nós temos a questão da coenzima Q10, que é um potente antioxidante também, que evita a formação de radicais livres. De novo, também trabalha na regeneração da nossa pele, promovendo, né, o retardamento do envelhecimento, porque ele evita o envelhecimento, certo? Então, logo ele retarda. Para nós é muito importante isso, para as nossas questões de bem-estar. O polidextrose, ele aumenta a saciedade, ele aumenta, né, ele auxilia no funcionamento do intestino, porque ele tem ações, propriedades prebióticas, tudo de bom para a mulher. E também o colágeno ele não tem açúcar, somente os açúcares naturais, ok? E aí também tem um quantum de vitaminas, que é a vitamina C, a biotina, que é a vitamina B7, e também os minerais quelatos, porque não basta ter só minerais. Tem que ser o quelato, que é justamente para o nosso organismo absorver. Então, tem um quantum de magnésio, zinco e selênio, que são muito importantes para o nosso equilíbrio como um todo, ok? E aí, por último, o White Ward, que a gente já explicou. Então, gente, é isso que a gente gostaria de trazer, lembrando que quem se credencia nesse mês tem essa possibilidade, que no primeiro mês você vai, se você se credencia, isso é tanto para quem se credencia com os kits, ou para quem se credencia com um colágeno que seja, porque já dá aquela base que eu falei de não ter que pagar a taxa, tem isenção de taxa. Então, para este mês aqui, se você se credenciar com o kit ou com um colágeno, no mês seguinte,
você comprando o colágeno, porque ele dá para 30 dias, ok? Ele vem com um dosador. Se você compra, você vai ter no mês seguinte uma nova compra do colágeno. Você vai estar ganhando um expositor. Só o expositor, ele custa R$ 80. Aí no segundo mês, ou seja, nós estamos falando de novembro, nós estamos em outubro. Novembro, você compra um colágeno, você ganha um expositor. Dezembro, você compra mais um colágeno, você vai ganhar um óleo essencial de 5 ml. Não sabemos qual é, ok? E no terceiro mês, ou seja, em janeiro, você comprando o colágeno, você vai ganhar um difusor. Só o difusor, o valor dele é 399. Então, é uma dica interessante que vai gerar brindes para vocês e, ao mesmo tempo, que vai estar cuidando da nossa saúde, né? Da saúde das nossas unhas, da pele, cabelo e absorção desses minerais e vitaminas que são primordiais para o nosso equilíbrio, principalmente depois dos 50 anos. E a gente gosta de encerrar com essa foto, que é da Emily Wright, uma das fundadoras da doTERRA, juntamente num grupo de mulheres que também trabalham na extração aí dos óleos essenciais, plantio e extração. E aqui a gente gosta de fazer essa homenagem, porque as mulheres estão em todos os lugares, né? À frente das famílias, não só aqui no Brasil, que é muito comum a gente saber que as mulheres estão à frente das famílias, que são realmente os chefes de casa, mas no mundo todo. E na doTERRA não é diferente, ok? Então a gente finaliza hoje dizendo que agora é com você, né? Que a responsabilidade em adquirir novos hábitos e colher os frutos está nas nossas mãos. Eu agradeço aqui pela oportunidade e vamos parando a gravação para que a gente possa conversar e tirar dúvidas. Todas bem? Por favor, quem estava com a câmera fechada ou estava aberta, fechou, volta aí, gente. É importante para a gente se ver um pouquinho. Eu na apresentação não vejo ninguém e vocês me veem. Eu queria ver vocês um pouquinho, né, Emília? Pois é. É um treino que a gente faz sempre para poder se mostrar mais. Se mostrar quer dizer pôr para fora com alguma coisa que a gente já conseguiu construir. E esse encontro de assim com amigos é uma excelente oportunidade. Isso mesmo. Alguma dúvida, gente, que vocês queiram, por favor, estou à disposição aqui. Carla, se você quiser falar também, Carla, nossa convidada, e daqui a pouco ela se torna membro e me diga aí suas impressões, o que é que você achou da apresentação, agregou algumas coisas para você que você também está iniciando, me diga alguma coisa. Foi excelente a apresentação, muito rica, aprendi muitas dicas, né? Principalmente a respiração. A minha respiração está assim, bem precária mesmo, deu para perceber. Que doeu bastante, assim, para respirar, então eu tenho que exercitar bastante, começando tudo de novo, assim, né? Para ganhar força mesmo no diafragma. Foi muito bom para aprender, né? Como é importante. E os olhos, E nossa, é uma maravilha. Estou, assim, com muita fé mesmo que vai me ajudar. Como eu já conversei com você, né, Emília? Estou precisando bastante essa questão dos resfriados que a gente está tendo constante aqui em casa. Então, eu acho que vai agregar muito aqui. Gostei com demais. certeza. Ô, Carla, quando você fala que até doeu, né? Então, vamos ver assim, primeiro que a gente tem que ir devagar, né? Como nós Tá, estamos é isso fora que eu do quero. hábito, isso, tem que ir devagar. Porém, essa respiração, tanto a natural, a do bebê abdominal, quanto a polarização, você pode fazer deitada na cama.
E deitada é até bom, porque você começa a ver o movimento do diafragma, que é aquele sobe e desce Aham. do abdômen, né? Então, assim, não precisa ter pressa, o que precisa é começar. É aos Faz 1 minutinho, poucos. 2 minutinhos, 3 minutinhos, quando você vê, você está fazendo 10 minutinhos. E o que importa é fazer, não É, importa porque eu também estou com a hora, fibromialgia, isso tudo interfere, né? Estou numa crise respiratória agora, tomando antibiótico, então pode ser por isso também, né? Tá. e Isso isso foi pode um ser, claro, também. lembra que eu falei lá no início? Tudo interfere em tudo. Um pontinho que não esteja bem, a nossa orquestra começa a desafinar. Um instrumento que desafina, desafina o som como um todo. Então, a gente tem que ter paciência, mas está em nossas mãos. Devagarzinho você chega lá e conte com a gente aí. Você ter disciplina. Obrigada. Foi Olha, ótimo. obrigada. Mais alguém gostaria de dar o seu feedback? Peço licença aqui para falar. Claro. É, é um prazer estar aqui nessa noite e gostaria de agradecer muito a Fumie que está aqui, que me mandou o convite, e, e a você também, Gotas que Conectam, eu não sei o seu nome, Jimena, doutora. Jimena. É um prazer, Jimena. Você, que lindo tudo que eu ouvi de você. Tudo que. Só um minuto. Peraí, Eliane tá vindo aí, ó, falar contigo. peraí. É, é que minha mãe me chamou, desculpa. Tudo que eu escutei foi muito gostoso, sabe? E eu fiz a respiração, me acrescentou muito aqui, me nutriu e foi uma coisa nova para mim. Amei, amei essa coisa de você levar o ar lá para o umbigo. Quanta riqueza que existe nesse ato, né? Nessa ação, nesse movimento de você levar o ar lá para o umbigo e ir preenchendo aos pouquinhos, como se fosse enchendo um copo de água, né? E aí Sim, depois você esvaziando como se estivesse esvaziando. E esse sentir do abdômen, né? Do ar entrando, do ar saindo. É um exercício gostoso, eu amei fazer. Muitos anos atrás, eu ouvi esse pranayama, eu cheguei a fazer, mas eu não tinha ainda maturidade, sabe? Eu não tinha paciência, uma coisa que, ai, eu achava legal, mas não tinha paciência. E hoje eu fiz e curti, e vou levar isso para minha vida. Gratidão. obrigada. E Eu que agradeço a também oportunidade. E a questão dos olhos também, que a Fumie me apresentou, eu comecei a usar da terra, me inscrevi e eu vou usar esse colágeno pelo menos uns 4 meses, até eu ganhar o meu difusor. E aí você não vai parar mais. Você vai ver que depois você vai continuar, porque ele é bom, viu? Eu, Ele é eu muito bom. recebi a indicação de tomar colágeno pela minha médica. E aí eu vou providenciar isso aí, eu vou buscar para Legal. comprar. E os olhinhos, eu estou entrando nessa onda aí dessas gotas que conectam, tô tentando me conectar e a Fumia está me ajudando nisso. Conte conosco. Então, gratidão, e eu vou precisar sair, tá? Por Fique isso à eu pedi para vontade. falar. Fique à vontade, Ok, Márcia. Tá? uma boa noite para vocês. Obrigada, igualmente. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma observação? Tranquilo? Então tá joia, menina. Agradeço aí pela oportunidade mais uma Jimena vez. vai ficar gravado, já, Sim, eu já vou orientei colocar as pessoas. isso. Hoje foi um pouquinho mais longo, né, Emília? Porque juntar Sim, dois temas não é difícil fazer, porque senão fica muito superficial também, aí fica, não dá. Mas a gente vai, eu vou achar aqui, acho que ainda hoje eu coloco lá no grupo, tá bom? combinado. Tá joia, gente.
Até logo, boa noite para vocês, até a próxima oportunidade aí. Tchau, tchau.